Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Mais uma vez, Jesus, Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Quero ouvir você, Jesus, Jesus. Tu tens. Reza, solta sua voz, cante. Jesus, a ti. Jesus, tu tens o melhor para mim. Jesus, Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Jesus, Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. E fecha um pouquinho seus olhos. Não é para dormir não, viu? Tô de olho, hein? Tô de olho. Não é para dormir não. É para você, por um instante, entregar a sua vida, entregar seus pecados, entregar suas misérias, entregar tudo nas mãos de Deus, porque o que Ele vai te dar em troca é o melhor. Creia, acredite, o que Deus tem para você é o melhor. Você não saiu lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Nordeste. De onde mais? Você não saiu daí, deste lugar. Isso, você não saiu daí para voltar para sua casa. Chegou até aqui na Canção Nova. E que bênção você chegou. Que alegria você chegou. Para voltar de mãos vazias, com o coração vazio. Não. Deus tem o melhor. O melhor que talvez não é o que você espera. Deixa com a graça de Deus. Deixa a graça de Deus resolver o que é melhor então para você. Mas da sua parte, a entrega, a disposição. Faça isso. Fecha seus olhos de novo. Não olha para mim não. Pensa na sua vida. Pensa na sua história. E entrega. Está aqui Jesus. Eu, Eliana, nessa tarde, fui pega de surpresa com essa canção. E eu mais uma vez me disponho a entregar tudo, Senhor. A colocar tudo de novo nas tuas mãos, porque o que o Senhor tem para mim é o melhor. Eu hoje não entendo, eu não compreendo, eu não consigo tocar, assim como os meus irmãos que estão aqui. Mas nós cremos, Senhor, que o melhor de Deus está por vir, está chegando, e quem sabe já chegou. E eu já declaro com a força da minha fé, mesmo que seja muito pequenina, a graça de Deus, o melhor de Deus já chegou na minha vida. Glória a ti, Jesus. Diga comigo, o melhor de Deus já chegou. Pode ser mais forte. O melhor de Deus já chegou na minha vida, e eu tomo posse. Amém. 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 Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor para mim. Jesus, a ti eu entrego
entrego a minha vida, Jesus, tu tens o melhor para mim. Amém. Pega a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Vocês depois vão entender por que foi tão importante essa última frase da música. Saber que Deus tem o melhor para nós. No decorrer dessa partilha da palavra, partilha de vida, você vai entender que Deus tem desígnios, tem sempre o melhor para nós, a partir do seu amor, a partir da sua misericórdia. Mateus 9, versículo 13. Ide, pois, aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Vou repetir. Misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Isso, aplauda. Misericórdia na palavra de Deus, ela é revelada de várias formas. E a misericórdia que a gente conhece, ela tem muito a ver com bondade, com compaixão, com acolhimento, com benevolência. Esses adjetivos próprios que nos remetem a pensar nessa misericórdia. A defesa do ser humano, diante do seu sofrimento, especialmente do seu pecado. E a gente sempre, ao ler essa palavra, pelo menos comigo, eu sempre achava que Deus estava falando era comigo. Era isso que Ele estava pedindo para mim, mais misericórdia. E não tanto o sacrifício. E resumia sacrifício a jejuns, penitências, os sacrifícios próprios que a gente oferece por algo, por nós mesmos, pela nossa santificação, enfim. Mas a beleza é que a palavra de Deus, a leitura da palavra, a leitura orante, a leitura de meditação da palavra de Deus, ela não pode ser baseada, a gente não pode ficar somente com um versículo, mas a gente precisa entender o contexto. Eu comecei lendo esse versículo que foi designado para mim, para eu falar para você. Mas, você que está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria muito que você acompanhasse comigo o que antecede essa fala de Jesus. Quem está falando é Jesus. Na minha Bíblia aqui, que é a da CNBB, essa parte, misericórdia eu quero e não sacrifícios, ela está deitadinha. Está de forma diferenciada das outras frases ou versículos deste capítulo. Porque é muito importante para nós a gente ter em vista esse versículo, porque nos chama a atenção esse versículo, porém, Jesus quer nos levar a uma outra realidade. Assim como Ele pede aos fariseus e aos escribas para ir aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios, assim o Senhor também vai fazer nos entender para nós amarmos ainda a palavra de Deus e tomarmos como propriedade, prioridade nas nossas vidas. O que antecede esse versículo está no versículo 9. Ao passar,
Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Vamos parar por aí. Quem que Jesus, lá no meio, viu e chamou? Como é o nome dele? O que ele fazia? Coletor de impostos. Jesus estava em Cafarnaum. Existiam aqueles pátios onde aconteciam aquelas feiras, e no meio ali do pátio ficavam os coletores de impostos. Eram pessoas, homens de confiança, nativos daquela cidade, portanto, homens de confiança do Império Romano, que eram designados para estar ali para cobrar os impostos das pessoas. Então todo mundo, todas as pessoas que estavam ali, eram obrigados a pagar o imposto ao império. Mateus era um desses homens. Dizem que era mais velho, educado, inteligente para cuidar de dinheiro, precisava ser um homem bem visto, educado, que ficava ali na sua coletoria, na sua banca, para receber o dinheiro do povo. Não sei se você sabe, eles também eram chamados de publicanos, porque eram os coletores de impostos daquela época, e eram odiados. Odiados porque alguns deles, além de cobrar, roubavam. Cobravam de forma injusta. Você conhece alguém assim por aqui? Nosso país não tem isso não, né, gente? Xiii. Pois é, eles eram odiados pelo povo. O povo odiava. E ainda existia uma lei dos judeus, que todo aquele que tocasse na moeda com a cara, com a face do imperador, era considerado impuro. E como esses coletores de impostos trabalhavam com dinheiro, então eles eram os piores. Eram igualados àquele povo pecador que a gente já sabe, e talvez você não saiba, mas os leprosos, as prostitutas daquela época, eram excluídos, eram odiados. Imagina então ali na praça, onde Jesus muitas vezes foi falar, foi pregar, foi acolher as crianças, foi abraçar aqueles que eram excluídos, expulsar demônios, enfim, toda a missão de Jesus acontecia por ali. Esses homens, claro, além de cobrar os impostos, via a movimentação. Imagino que Mateus ali observava o que estava acontecendo quando Jesus passava. E era o acontecimento do momento. As curas, os milagres, as conversões, tudo o que ia acontecendo, aquilo que até mesmo o povo ansiava, que era o libertador, que era o revolucionário, um líder político que mudaria a sociedade da época, e eles estavam ali, observando aquela movimentação. Eu penso que Mateus ficava só assim, ó, de olho, mirando, olhando. Não penso que o chamado foi algo mágico. Mateus, vem. Sabe, Jesus chega assim, do nada, vem me seguir. Não. Era uma coisa que estava ali, sendo gerada. Como eu disse, de longe, Mateus observando, filmando tudo, até cobrando os impostos dos discípulos de Jesus. Não era o cobrador de impostos? Imagina os discípulos levando para Jesus, aquele fulano, está vendo, Jesus cobrou de nós, ainda roubou a gente. Jesus também estava olhando Mateus. Jesus também tinha o seu olhar,
porque ninguém passava desapercebido a ele. Você vai perceber isso no Evangelho, em todas as histórias que nós vamos vendo. Ninguém passava desapercebido. Jesus tem um olhar e olha de forma pessoal, carinhosa, amorosa, misericordiosa para cada um. E eu sei que ele, ali, naquele momento, olhou para Mateus. Todos os momentos que ele estava ali, ele observava também, a ponto de se aproximar daquele homem e dizer: vem, segue-me. A ponto de conhecer e saber que era um homem odiado, que talvez tinha roubado mesmo, que tinha passado a perna em muita gente, que tinha enganado muita gente, mas era ele mesmo que o Senhor queria. Era ele mesmo que Jesus queria. E por que Mateus? E por que a prostituta? Por quê? Por que eu? Por que eu, Eliana? Por que o Senhor olhou para mim? Por que o Senhor resolveu olhar para mim e dizer para mim: Eliana, vem, segue-me? Porque Deus tem um plano, assim como tinha para Mateus. Pensa, gente, o Senhor, como eu disse, também já observava Mateus, já estava enamorando Mateus. Um cara educado, persuasivo, porque para conquistar as pessoas, para passar crédito para as pessoas, talvez alguém que se impunha e as pessoas tinham medo dele. Boa pinta, inteligente, observador, porque ele estava ali, naqueles pátios, onde todo mundo vinha e chegava, ele ouvia muita coisa de muita gente. O Senhor tinha um desígnio para Mateus. Vocês sabem quem é Mateus? Depois do chamado, quem é Mateus? Dá uma olhadinha aí em cima da sua Bíblia. O que está escrito aí? Lá em cima. Qual é o evangelho que você está lendo? De quem é o evangelho? Quem é o nome dele? Mateus. Jesus tinha um desígnio, sabia que poderia fazer daquele homem, porque o Senhor olha além do alcance, vê aquilo que a gente não consegue ver, acredita naquilo que eu tenho e que eu não consigo acreditar. O Senhor sabia que investindo nele, o tornaria um grande apóstolo, um evangelista. Deus tem o seu desígnio, Deus tem planos para cada um de nós. Vamos continuar seguindo a passagem? Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Esse é o versículo 10. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e os seus discípulos. Pensa, Jesus chama Mateus, um pobre pecador, miserável, ladrão, sujo, odiado pela sociedade. Jesus, o cara, chega para ele, chama ele. Pensa, gente, imagina Jesus te chamando: eu vou dar uma festa. Ninguém me aceita, ninguém me acolhe. Eu sou odiado aqui. Depois eu fecho tudo aqui, ó, coletoria, pego o dinheiro, entrego para quem tem que ser entregue, vou fazer as minhas entregas, vou depositar, ou vou pegar um pouquinho para mim. Vou para minha casa, vou chamar meus amigos, tomar uma cervejinha, vou curtir aqui, porque quem se diz santo não está nem aí comigo, então eu tenho os meus amigos. Então, a partir do momento que aquele Jesus chama Mateus, vem e segue-me, e ele deixa tudo e vai
ele se alegra, aquilo é motivo de louvor, de alegria, de graça, de júbilo. E ele então vai dar uma festa. Quem que ele convida? Os amigos dele. Quem são os amigos? Os coletores de impostos também. E os pecadores, como diz a palavra de Deus. Os pecadores. Quem que estava lá, será, hein? Os donos da casa de prostituição, casas de jogo. Quem mais? Quem mais estava lá? Quem mais você imagina que estava lá? Porque ele está dizendo que todos foram para a casa de Mateus, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e os pecadores. Quem mais estava lá? Você estava lá? Eu também. Obrigada pela sua firmeza e dizer, eu estava lá. Você estava lá? Estavam coletores de impostos e os pecadores. Eu estava lá. Eu estava lá. E Jesus, com seus discípulos, entraram na casa de Mateus. E foram comer com ele. Foram beber com ele. E eu imagino ali a conversa, a partilha daqueles homens que eram excluídos. E veio entrando na casa de Mateus o Senhor, o Mestre, aquele que perdoa pecados, aquele que cura os doentes, aquele que acolhe, aquele que era o amigo de Lázaro. E ali, eu imagino, quantas conversas, quantas coisas estavam acontecendo. A palavra não diz que tinham mulheres ali, porque já que estavam todos os pecadores, imagina, desculpa falar, né, mas a farra, o que estava rolando naquela festinha. E você acha que ali os vizinhos, olhando, opa, vai ter festa de novo, vai ter balada de novo. E olha quem está entrando, Jesus. Ah, não. Já foram correr lá e falar com os fariseus e os escribas. E esse povo antenado para pegar Jesus no pulo do gato, correu para a casa de Mateus. Opa, peraí. Vamos lá, continuar a leitura, a palavra. Versículo 11. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Vocês entenderam? Os fariseus queriam pegar Jesus no pulo. Peraí, convivendo com pecador, agora está indo na festa de um pecador. Está lá fulano, está lá o Joaquim, aquele dono daquela casa lá, de show, de prostituição, está lá fulano, e foi dando os nomes. Peraí, que negócio é esse? Que bagunça é essa? Ele ainda diz que é o Messias? Não, peraí, o seu mestre, aquele que se diz mestre, está comendo com os pecadores. Foi perguntar para os discípulos. Mas Jesus, muito mais ligado e mais antenado, vai dizer que não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Daqui fica claro, desta passagem, que a doença que o Senhor está falando não é a doença que talvez eu e você trazemos no nosso físico. Você consegue compreender isso? Porque a pergunta que os fariseus fizeram foi: como é que o seu mestre come com os pecadores? E Jesus responde a ele: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas são as doentes. Ele está se referindo à doença do pecado.
Ele está se referindo à doença do pecado que eu e você trazemos. Portanto, quando eu perguntei quem estava naquela festa, e uma irmã que está aqui bem na frente, bateu no peito, eu estava. É porque ela, assim como eu também disse, eu estava. Estou me reconhecendo pecadora, doente. E dessa doença, o único que pode me curar se chama Jesus Cristo. Dessa enfermidade, o único remédio, quem pode me dar é Jesus. E seja qual for o pecado, seja qual for a enfermidade, seja qual for a doença, só Ele pode. Só Ele. E Jesus continua naquilo que nós começamos. Versículo 13. E depois, aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Ele está dizendo para quem? E depois, conhecer na história, está dizendo para os fariseus. Vai lá na história. Peraí, né? Eu estou aqui, eu fiz a escolha, eu quis, eu estou aqui com eles. Chamei Mateus, estou aqui comendo com os pecadores mesmo. Quer pagar uma para mim? Desculpa, eu estou dizendo assim numa linguagem bem própria para a gente poder entender. Não são os de saúde que precisam de médico, são os pecadores. Agora, se vocês quiserem entender mais um pouquinho sobre isso, sobre misericórdia, vai lá na história. E aí existe a história. Quando o povo de Israel precisava de um rei, ele pediu um rei. E Samuel vai lá e diz a Saul que ele seria o rei. Deus manda uma ordem a Saul, uma ordem de misericórdia, diante daquilo que aquele povo estava passando, que era para, num golpe de misericórdia, destruir os amalequitas. Mas era para destruir tudo. O que Saul faz? Ele encontra com o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupa o rei e as melhores ovelhas e vacas. As ovelhas e as vacas seriam para o sacrifício. A ordem de Deus, Deus entendia que para o povo de Israel era preciso destruir todos os amalequitas, mas Saul não escuta a voz de Deus e poupa o rei dos amalequitas. Deus não se agrada com isso, porque entende que Saul não obedeceu, não agradou, não fez a vontade de Deus. Mas por uma segunda vez, Saul pisa na bola com Deus e não obedece à voz de Deus, porque Deus tinha desígnios, tinha um plano de misericórdia para o povo, e Saul desobedece a Deus e vai fazer o que agrada ao povo. Ele ainda, mais uma vez, porque Samuel demorou 7 dias para chegar na sua cidade, ele antecipa as coisas, na situação de guerra, de conflito que seu povo estava passando, e faz um holocausto, um sacrifício. E ele fazia isso, como os fariseus também faziam, para mostrar para o povo, para dizer para o povo: a gente faz sacrifício, a gente dá o melhor para Deus, as melhores ovelhas, as melhores vacas, o incenso, a hortelã. Porque na Sagrada Escritura, no Evangelho também vai dizer outra exortação que Jesus faz: quem são vocês? Então vocês vêm aqui trazer hortelã, vêm trazer o incenso, vêm trazer isso, vêm trazer aquilo, mas e a misericórdia? Cadê a misericórdia? Vocês são tão conhecedores da lei?
Cadê a fé, a misericórdia, a justiça? É disso que Jesus estava falando. Mas na época de Saul, a misericórdia que o Senhor estava pedindo era do povo em relação ao pedido de Deus, a uma obediência a Deus. Dessa vez, a misericórdia estava falando. Era o próprio Deus dizendo: quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero salvar e não destruir. Eu quero purificar e não destruir. Eu quero abençoar e não amaldiçoar. Eu quero misericórdia, não sacrifício. E aí Jesus completa, que é o último versículo: de fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. O Senhor veio me chamar. O Senhor veio te chamar. Qual é a banca que você vive? Onde você tem armado a sua banquinha? Qual é o lugar que você está ali? Se corrompendo? Eu não vou dizer de você, mas vou dizer de mim também. Eliana, vou falar para mim então. Eliana, que lugar é esse que você tem armado a sua banca? Que lugar é esse que você tem aí curtido a sua vida? Deixado a vida passar? A vida me leva, porque a vida leva eu. Que lugar é esse? Qual é a sua profissão? De Mateus era coletor de impostos, era odiado, era ladrão. E você, Eliana, o que tem feito da sua vida? Há quanto tempo você só está de olho em Jesus? Há quanto tempo você só está olhando para Ele? Está observando, né? Se vai valer a pena? Olha, eu digo a você, eu estou há 16 anos na comunidade Canção Nova. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus em 93, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 38. Tem gente que diz assim: se Jesus tivesse mostrado antes tudo que eu ia viver, eu não sei não se eu ia aceitar. Mas eu digo para você, eu faria tudo de novo. Claro, acertando. Mas eu entregaria minha vida a Deus, como eu fiz naquela tarde de 93, naquele encontro de jovens, onde eu não aguentava mais a vida que eu tinha, e nem meus pais não me aguentavam mais, não sabia mais o que fazer comigo. Comecei a beber com 12 para 13 anos, e fui levando essa vida de bebedeira, de mentira, de desobediência, de fugir de casa, de namoro, disso, de aquela nhaca, né? E eu não aguentava mais. Porque fala para mim, seja sincero comigo, você está aguentando a sua vida de pecado? Isso te faz feliz? Te faz feliz por um momento. Te dá um prazer daqueles, só nessa hora. Te leva à euforia por poucos minutos. E tem droga aí que é segundos. Por isso o vício é ainda maior. A necessidade da droga é ainda maior. O pecado é uma droga. Vicia, mas mata. Eu não aguentava mais. E resolvi, peraí, chega,
não aguento mais. Então tem que falar para alguém. Para quem que eu resolvi falar? Para Jesus. Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Vem minha vida, vem em meu auxílio, me ajuda, Jesus. E aí se passaram de 93 a 2015. Todo este tempo, 22 anos. E quantas histórias, quantas lutas, quantas decisões, quantas perdas, mas quantas conquistas. Vale a pena. Vale a pena. Valeu a pena. Continua valendo a pena. E você vai ficar aí até quando só olhando? Só olhando a movimentação? Só olhando o que está acontecendo? Lembra dele, de Mateus? Só ficava olhando, observando. Porque o Senhor está olhando para você faz tempo. O Senhor está de olho em você há muito tempo. É que para Ele entrar, para Ele fazer a sua obra, para acontecer a Páscoa, é preciso apenas uma coisa. Você sabe o que é? Abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrires o coração, cearemos eu e ele comigo. Não tem nada nessa vida que Deus não possa fazer, porque nós acreditamos, porque a palavra nos atesta, o impossível Deus pode realizar. O impossível Deus pode realizar. Ele só não faz, Deus só não tem como agir quando nós não queremos, quando nós não damos abertura a Ele. Porque a sua misericórdia é infinita, porque o seu amor é incalculável. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar no abismo, você pode estar lá na coletoria de impostos, você pode ser um ladrão, pode ser uma prostituta, pode ser um maconheiro, sei lá, o nome que te deram, o nome que te dão, o nome que é a sujeira do encardido, do diabo, do inimigo, seja lá quem você gostaria de dar nome, ou o que você gostaria de dar nome, te chama. Jesus está acima disso, a misericórdia do Senhor está acima disso, é muito maior que toda a sujeira que você e eu já passamos nessa vida. Olha onde eu cheguei, olha onde você chegou até aqui, você chegou até aqui, há trancos e barrancos, não é mesmo? Se eu pudesse, eu ia aí, pôr o microfone na sua boca, para você falar o que você viveu durante esse ano. Eu vi o padre Fábio de Mello falando sobre o povo de Mariana, de Governador Valadares, da minha cidade, que é o Espírito Santo, meu estado, o Espírito Santo, o norte do estado, por toda essa situação terrível da lama tóxica. É um dos acontecimentos. É o que foi publicado nas manchetes. E eu me compadeci de verdade, porque tenho amigos nessas cidades, tenho família nessas cidades, e me fiz um com eles. Naquilo que eu pude ajudar, eu ajudei. Estou unido a vocês, povo de Deus. Foi uma situação que foi noticiada, passou no jornal. A sua situação foi noticiada? Passou no jornal da sua cidade? Foi publicada em algum jornal na internet? No Facebook? Não foi. Mas Deus vê, Deus sabe. E tudo aquilo que você passou durante esse ano, porque nós chegamos até aqui para celebrar as vitórias de Deus, mas talvez você esteja carregando há anos para celebrar um dia a vitória de Deus. Eu estou dizendo, Deus está recolhendo tudo isso. Deus vê o seu coração, Ele não é indiferente.
Deus te acolhe, Deus te perdoa, Deus te ama, Deus tem misericórdia. Se há uma coisa que Deus tem, é misericórdia, e Ele não se cansa. Eu ouvi um dia desse alguém dizendo: quem é que vai se cansar primeiro? O pecador de pecar ou Deus de perdoar? Deus não se cansa. Se as pessoas se cansaram de você, se as pessoas desistiram de você, se as pessoas deram as costas para você, se as pessoas, talvez que você tanto amava e ama, te decepcionaram, ou te deixaram nesse momento de fraqueza, ou te deixaram neste momento de humilhação que você está passando, porque inclusive você só tinha elas, mas essas pessoas te abandonaram. Não sei a situação que você vive, não sei a situação que você se encontra, mas o Senhor olha nos seus olhos e diz: vem, 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 vem e segue-me. Eu te conheço, Mateus. Eu te conheço, Jaque. Eu te conheço, Aline. Eu te conheço, Mariana. Eu te conheço, Rafael. Eu te conheço, Ingrid. Eu te conheço, João. Eu te conheço, Ricardo. Eu te conheço, Marcelo. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu te conheço. Nessa passagem não diz, mas em outra passagem bíblica diz: Mateus, filho de Alfeu. E Jesus diz: eu conheço os seus pais, sabia? Eu sei de onde você veio. Eu sei a sua história. Eu sei o que você fez com a sua vida. E olha, para mim, só basta o fato de conhecer-te, para te amar, para olhar nos seus olhos e dizer: vem, é você mesmo que eu quero. Não importa o que você fez, não importa o que você está especialista em fazer de errado, porque eu vou transformar isso em bênção, porque eu tenho desígnios, porque eu tenho um plano de amor sobre a sua vida. Vem, levanta dessa cadeira e vem. Não fica mais só observando, só olhando, não, vem. Não fica só mais namorando, não. Chegou a sua hora, Mateus. Chegou a sua hora, Joana. Chegou a sua hora, Eliana. Chegou a sua hora. Vem. Vem. É você mesmo. Você não vai se arrepender. Vai valer a pena. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Vem, vem logo, vem correndo, vem para mim, vem ser meu, vem ser minha. É você mesmo que eu quero. Deixa tudo, deixa a vida de pecado, deixa as suas misérias, deixa que eu tomo conta. Entrega tudo, entrega o seu sagrado, o que você tem de mais valor, entrega a sua profissão.
essa vidinha, desculpa dizer, o que eu tenho para você é muito maior, é muito melhor. Vem para mim. Vem para mim. Porque muitos, minha gente, já perderam a esperança, já perderam o gosto de viver, já perderam o sentido da vida, já estão em pânico, em desespero, porque é só isso que esse mundo nos traz, é só isso que essa terra nos dá, e cada vez mais parece que as coisas pioram. Eu estou mentindo? A gente liga a televisão, é uma coisa, e parece que esses últimos meses, meu Deus, é uma coisa atrás da outra, e vai nos engolindo se a gente deixar. Olha, eu não confio nem em mim, mas eu não perco a minha confiança em Deus. Eu não confio em mim mesma, mas eu confio, eu deposito toda a minha confiança em Deus, no amor de Deus. Eu passei por um tempo, dureza, viu? Mas todos os dias eu só confiava no amor de Deus. E eu só confio no amor de Deus. Eu acredito firmemente que eu cheguei até aqui. Claro, houveram pessoas, situações, mas eu cheguei até aqui com a graça de Deus e a misericórdia de Deus que me acompanhou desde o ventre da minha mãe até este dia que se chama hoje, até essa hora que se chama agora. E na sua vida também. Fica de pé e diga assim comigo, abra seus braços: até aqui o Senhor me ajudou. Até este momento foi o Senhor que me ajudou. Foi a sua misericórdia que me trouxe até aqui. E hoje, Senhor, eu me levanto da minha coletoria para dizer: eis-me aqui, Senhor. Só Tu és o amor da minha vida. A minha gratidão, esperança e fé eu deposito somente em Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu voltei, Senhor. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero Te seguir, Senhor. Porque somente em Ti eu alcançarei todas as vitórias. Todas as vitórias. E eu quero, Senhor, nestes dias, experimentar sim a Tua misericórdia, me apoiar na Tua misericórdia, mas caminhar, Senhor, seguir, Senhor, sempre em frente. E se eu cair, se eu voltar para minha coletoria, olha de novo para mim, Jesus. Olha bem nos meus olhos e me chama de novo, que eu vou Te seguir, que eu vou caminhar contigo e eu vou até o fim, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, que me ama, que me acolhe, que me perdoa, que me faz nova, uma nova mulher. E os homens vão dizer: um novo homem. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Solta a sua voz no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem selar. Vem selar esta decisão. Vem, Espírito Santo de Deus, realizar a obra.
palavra abre portas, abriu portas, mas és tu, Espírito Santo, que vai selar todas as coisas. Fecha seus olhos e reze assim. Ore no Espírito. É o Espírito de Deus agindo. Eu quero misericórdia. Eu quero salvar. Eu vim para salvar. Eu vim para te dar vida. E eu estou lhe dando a vida que você buscava. Solta a sua voz, não pare de rezar. Eu quero salvar, diz o Senhor. Eu quero misericórdia. Deixe o amor de Deus te envolver. Um amor maior que os seus pecados, que os nossos pecados, que vai a fundo, que vai bem no fundo, que vai e liberta na raiz, na intimidade. O Senhor diz que não espera você estar pronto, não, para você dar o seu sim. Ele diz: vem e segue-me. Não importa o que você fez, o que você faz, o Senhor só está te chamando. Vem, vem, vem. O resto eu tomo conta. Eu cuido. Sem medo, vem, vem, deixa, deixa. Vem, vem, segue-me. Deixa tudo, vem e segue-me, diz o Senhor. Eu sou teu Deus, que salva e liberta. Eu sou teu Deus, que salva e liberta. Deixa tudo, vem e segue-me. Eu sou teu Deus, que salva e liberta. Eu sou teu Deus, que salva e liberta. Solta sua voz.
Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe, Senhor, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar.